Com o solo preparado, é hora de plantar. Mas como fazer o plantio? Usar mudas ou sementes? Fundamental para o sucesso do plantio é a qualidade das mudas e sementes que se vai utilizar. Como a maioria das florestas brasileiras apresenta uma grande diversidade de espécies, buscar essa variedade no plantio é um forte requisito para que a floresta se restabeleça. Também é muito importante pensar e planejar a distribuição das espécies na área. Aqui nessa área eu planejei o plantio com árvores que crescem rápido e sombreiam o solo em linhas intercaladas com uma mistura de adubo verde. Depois de 1 ano, eu vou substituir a linha de adubo por espécies nativas, com crescimento mais lento e que permanecem mais tempo na floresta. Tudo começou no ano 2000, né? Quando já estava aqui dividido as áreas dos 20% de reserva legal e APP e os 80% produtivas, né? E nessa época, então, a área de 20% tinha muita braquiária e colonião, que eram pastos antigos e tal. E eu percebia que não existia regeneração, mesmo em alguns locais que parecia ter, a regeneração era muito lenta. Então, com isso, eu resolvi começar a plantar um pequeno trecho para ver como é que acontecia. No início, nós plantamos com muda, né, a primeira plantação, mas a partir da segunda e das outras todas, nós percebemos que era muito caro e muito mais difícil, enquanto que com as sementes, a gente consegue uma muda muito mais resistente, porque ela consegue aprofundar o peão, consegue aguentar algumas secas, e ela vem muito mais rápido, cresce muito mais rápido que com muda. Nós chegamos a experimentar essa comparação aqui. Então, a partir de então, começamos a plantar com semente, em seguida aprendemos a usar a muvuca na mistura das sementes, e temos plantado com muvuca, acho que já nos últimos 8 anos, né? Hoje nós estamos com uma tecnologia onde a gente planta o feijão guandu antes de plantar as sementes das árvores, o feijão de porco, depois a gente põe as sementes, e aí cria um clima propício para a mudinha crescer, né? Se você tem ataque de formiga, a formiga prefere atacar primeiro o feijão guandu, depois o feijão de porco e eventualmente a muda. Mas na verdade não chega na muda, porque até então você vai lá e combate a formiga. E depois nos ciclos seguintes, nos próximos verões, o guandu protege a mudinha contra o excesso de sol e excesso de vento. Então ela fica crescendo num ambiente propício e tem dado muito certo. A gente também faz a coleta desse feijão de porco, feijão guandu que a gente planta. A gente colhe a semente para plantar o ano seguinte, então fica uma coisa mais econômica, né? Você não precisa comprar a semente, você já tem a semente aqui, planta e funciona muito bem. Eu acho que o de curto prazo é esse, né? Você manter a qualidade das águas e a quantidade de águas que tem aqui na região, né? De médio e longo prazo, você tem a exploração da madeira, né? Porque na reserva legal você pode explorar sustentavelmente as madeiras, né? E aí você faz um plano de manejo dessa área e vai conseguir ir trocando, colocando algumas vendendo, outras deixando crescer, né? E a longo prazo você tem as madeiras mais duras, que demoram mais anos, digamos 30, 40 anos, que poderão ser utilizadas lá no futuro, né? Olha, eu acho que a percepção ainda é pequena e tem que aumentar a percepção. Então eu pretendo abrir esse espaço aqui para que mais gente possa vir ver o que está fazendo, como funcionou aqui na região, nesse microclima, né? Para exatamente difundir mais essa técnica, essa prática. Porque nós estamos desenvolvendo uma tecnologia brasileira, entende? Não é um só que vai desenvolver. O país tem vários microclimas, várias regiões, e nós temos que se juntar, conhecer a experiência do outro para evoluir, né? Então, eu acho que aqui já tem muita coisa que mostrar do que já está sendo feito. Não que seja para copiar, mas é para trocar experiência, né? O que você fez, o que deu certo, o que deu certo aqui. Nós precisamos desenvolver essa tecnologia. Nós estamos, inclusive, nos congressos internacionais, a gente praticamente exporta, né, o que a gente está fazendo para outros tropicais, que em geral são países pobres, né? E eu acho que a gente tem que investir no futuro, né? Então é um processo de olhar lá na frente. Eu estou valorizando a reserva legal.
que eu acho que todo mundo devia fazer. Ao mesmo tempo que você protege a mudança climática, dificulta a mudança climática aqui na região, você tem um rendimento a médio e longo prazo na propriedade, né? Esse foi o objetivo inicial e é o que a gente está fazendo hoje, né? Aqui, por exemplo, nós estamos na beira de um córrego, né? Córrego Santa Cruz, né? Naquela seca de 2, 3 anos atrás, esse córrego continuou muito bem, as minas aqui desse córrego se mantiveram bem, né? Então eu acho que isso já foi reflexo dessa revegetação aqui em volta dessa água, né? O ambiente, o clima, o frescor, enfim, já mudou bastante aqui neste local, né? O plantio de mudas em área total geralmente é feito alternando linhas de espécies que vão crescer rápido e cobrir o solo, e espécies de crescimento mais lento. As linhas de plantio podem ser abertas de forma mecanizada, com trator e subisolador, semi-mecanizada com motocoveadeira ou manual com cavadeira. É importante que o colo da muda fique no mesmo nível do solo e que as raízes fiquem em contato com a terra. É possível plantar sementes junto com as mudas, tanto de adubo verde, que melhoram a qualidade do solo e fazem um rápido sombreamento, quanto de espécies nativas. A muvuca de sementes é uma mistura de sementes de diversas espécies com areia. Seu plantio pode ser feito de forma aleatória ou em linhas. Para o plantio aleatório ou a lanço, é necessário gradear o solo e jogar as sementes manualmente ou com o uso de adubadeira. Para finalizar, é importante gradear de novo a área com niveladora para cobrir as sementes. O plantio em linhas pode ser feito em covetas ou em linhas abertas com subisolador. Plantio feito. A etapa de monitoramento se faz essencial para se acompanhar como a área degradada está reagindo ao processo e à intenção da restauração florestal. É o momento de um acompanhamento contínuo para se verificar se os métodos aplicados estão funcionando, se deve-se fazer alguns ajustes e se as metodologias podem ser melhoradas. João queria ter a floresta que abraçava, a nascente de volta. Também via na floresta uma forma de crescer, de ganhar mercado. Luiz, Homero, Sônia, Marília e Cícero também investiram na restauração, superando os desafios técnicos e cada qual com o seu porquê. Histórias de sucesso que transformaram áreas degradadas historicamente em ecossistemas vivos que trazem benefícios mútuos para as pessoas, para a natureza e para a propriedade. É possível.